Sabe aqueles relatórios financeiros? Geralmente parecem um bicho de sete cabeças, né? Cheios de números, jargão. Mas se a gente olhar de perto, eles contam uma história bem interessante sobre estratégia, risco e, claro, recompensa. Bom, vamos mergulhar nisso. Pensa em qualquer cidade grande. Cada prédio, cada shopping, cada centro de logística que a gente vê, não é só concreto e aço, né? Ali é a tradução física de decisões financeiras bem complexas. É exatamente o ponto onde o dinheiro encontra o mundo real. E hoje, a gente vai desvendar a história de um verdadeiro gigante desse mercado, o Kinea Rendimentos Imobiliários, mais conhecido como KNCR11. Usando só o relatório mensal oficial dele, vamos entender como ele funciona, o que ele fez e qual a sua estratégia. Para começar, é super importante entender o tamanho desse fundo. E olha, os números são de cair o queixo. Esse número aí na tela é o patrimônio líquido do fundo, quase 11 bilhões de reais. É um valor que coloca o KNCR11 numa categoria de peso pesado no mercado brasileiro, sem dúvida nenhuma. E não é só o patrimônio não, pensa só, mais de 500 mil de investidores e uma média de mais de 20 milhões de reais negociados todos os dias. Isso mostra que o KNCR11 não é só grande, ele é extremamente popular e muito relevante no mercado. Certo, o fundo é enorme, a gente já entendeu. Mas como é que ele gera valor? Qual é o motor que faz essa máquina de quase 11 bilhões de reais girar, afinal? A resposta está principalmente numa sigla: CRI. O jeito mais fácil de pensar num CRI é como se fosse um empréstimo coletivo. O fundo compra esses títulos, que são basicamente promessas de pagamento futuro de projetos imobiliários, tipo o aluguel de um prédio de escritório gigante ou as parcelas da venda de um shopping. E esse gráfico aqui mostra direitinho para onde essa grana toda vai. Olha só, quase metade está no setor de escritórios. Depois vem os shoppings, os centros logísticos. Isso deixa claro que o fundo está investido assim na espinha dorsal da economia urbana do Brasil. E aqui está o pulo do gato da estratégia deles. O foco é em segurança. O relatório é bem claro. Eles investem em ativos de baixo risco de crédito e a maior parte da carteira é pós-fixada. Isso quer dizer que o rendimento acompanha a variação do CDI, que é a taxa de juros de referência do mercado. Na prática, o que isso significa? Se os juros básicos da economia sobem, o rendimento do fundo tende a subir junto. É uma baita proteção para o investimento. Com a estratégia em mente, vão ao que todo investidor quer saber, né? Como foi o desempenho do fundo em fevereiro. Esse foi o dividendo pago por cada cota em fevereiro. R$ 1, limpo, direto a ponto. É o retorno que cai no bolso de quem tem cotas do fundo. Mas o que esse R$ 1 significa em termos de performance? Significa um rendimento de 98% do CDI, aquela referência de renda fixa que a gente já falou. E olha, para um investimento de baixo risco, que ainda por cima é isento de imposto de renda para a pessoa física, é um desempenho bem sólido e previsível. Uma curiosidade aqui: como é que o fundo distribuiu R$ 1 se ele só gerou 96 centavos por cota? Ele usou um pouquinho das reservas que ele tinha acumulado de meses anteriores. É uma prática super comum para manter a distribuição de dividendos estável, uma coisa que muitos investidores gostam. Um fundo desse tamanho não fica parado, né? A gestão está o tempo todo analisando o mercado, fazendo movimentos estratégicos. Vamos ver o que eles fizeram de importante em fevereiro. O grande destaque do mês foi uma alocação nova de quase R$ 500 milhões. É isso mesmo, uma única e massiva operação. E os detalhes dessa operação que a gente vê aqui são bem reveladores. O investimento foi na JHSF Malls, com um retorno de CDI mais 2,25% ao ano. E o mais importante, esse dinheiro está garantido por ativos de altíssima qualidade, como o Shopping Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet, em São Paulo. E de onde veio o dinheiro para investimentos como esse? Pois é, em fevereiro, o fundo concluiu uma captação de mais de 3 bilhões de reais. Isso mostra uma confiança enorme do mercado e dá para o fundo um poder de fogo, assim, gigantesco para futuras alocações. Claro, nenhum fundo opera num vácuo, né? Para a gente entender a estratégia, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário econômico em que ele estava inserido. O relatório aponta um ambiente complexo. O Banco Central mantinha os juros altos, o que é ótimo para o rendimento do fundo, já que ele está atrelado ao CDI e se beneficia com juros mais altos. Ao mesmo tempo, já tinha sinais de possíveis cortes de juros no futuro e algumas incertezas geopolíticas no radar. A resposta do fundo para isso? Manter a estratégia conservadora e a carteira bem diversificada.
Então, depois de analisar todos esses números, todas essas estratégias, qual é a conclusão que a gente pode tirar do mês de fevereiro do KNCR11? Em resumo, o KNCR11 se mostrou de novo um colosso estável. Ele continuou entregando resultados consistentes para os seus investidores, cresceu bastante com a nova captação e manteve a sua estratégia de baixo risco, que se provou muito eficaz no cenário econômico daquele momento. E, um ponto crucial, o relatório diz que a carteira permaneceu saudável, sem calote. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A estratégia do KNCR11 não é sobre ganhos explosivos, mas sim sobre consistência e segurança. No mundo cheio de incertezas, talvez a abordagem mais prudente e, no fim das contas, a mais inteligente seja exatamente essa. Fica a pergunta para a gente pensar.